João capítulo 8, do 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um e começaram pelos mais velhos, até ficar só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se novamente e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós bendizemos o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós queremos pedir que o Senhor traga cativo o nosso entendimento e que nós venhamos compreender, ó Deus, as verdades desse texto, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na maioria das versões, a última frase desse versículo 11 que lemos é: vai e não peque mais. Vamos repetir essa frase no 3? 1, 2, 3. Vai e não peque mais. Não peque mais. Na ocasião, Jesus estava participando de uma festa. Era a festa dos tabernáculos. E isso é muito importante. Por quê? Porque todos os judeus que morassem a 30 quilômetros de Jerusalém, eles eram obrigados pela lei a participar dessa festa, a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, ela tinha dois significados muito importantes. O primeiro significado da festa dos tabernáculos, ela ia num sentido histórico, porque as pessoas armavam pequenas barracas improvisadas e moravam nessas barracas durante 7 dias. Eles ficavam ali acampados durante 7 dias em barracas, sem teto, sem casa, mas louvando a Deus, glorificando a Deus pelo tempo, pelos 40 anos que eles passaram no deserto, mesmo sem teto, mesmo sem casa, mas recebendo provisão do Senhor. Vocês sabem muito bem, eles comeram o maná, eles comeram codornizes, eles beberam água que saiu da rocha, a roupa cresceu no corpo, as sandálias cresciam nos pés. Então esses 7 dias tinha esse sentido histórico, de lembrar o que os seus antepassados passaram no deserto. E o segundo sentido da festa era a gratidão pelo que Deus estava fazendo no presente. Então o primeiro sentido era um sentido do passado, histórico, e o outro sentido da festa era a gratidão pelo que Deus estava fazendo no presente, porque o início dessa festa marcava o final da colheita. É nessa festa que Jesus Cristo, no capítulo anterior, no capítulo 7, vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Bom, no decorrer, no desenrolar da nossa leitura, nós vamos vendo as lições que vão surgindo aqui para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja. Versículo 1 diz: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. E isso é muito legal, por quê? Porque Jesus tinha o hábito de se retirar para o monte para orar. E Jesus várias vezes nas Escrituras se retirou para o Monte das Oliveiras. A cena aqui é de que Jesus, ele está saindo de Jerusalém. E olha que interessante, ele não tinha um amigo na cidade que fizesse a gentileza ou tivesse a coragem
de lhe oferecer uma estadia durante a noite. Aquele povo estava em polvoroso com a presença dele na festa. Jesus dividia opiniões, muita gente creu no que ele falou, acreditava nele, seguia ele, mas quando chegou de noite, cada um foi para a sua casa e Jesus ficou a ver navios. Não tendo aonde ficar, Jesus Cristo foi para o Monte das Oliveiras. Veja que lição linda para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas querem o Jesus na festa, mas não convidam Jesus para estar nas suas casas. Querem a programação, querem estar envolvidos, participando, mas não querem Jesus dentro das suas vidas. O texto vai dizer que os seus perseguidores tinham as suas próprias casas para irem. João 7,53, e cada um foi para a sua própria casa, mas Jesus por várias vezes procurava abrigo no campo. Isso faz sentido, porque um dia Jesus falou em Mateus 8,20, as raposas têm suas tocas, e as aves que voam os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. De manhã cedo, Jesus voltou ao templo, e logo uma multidão o cercou. Versículo 2, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Veja que interessante, embora Jesus tivesse ensinado esse povo, no versículo, ou aliás, no capítulo anterior, e também no dia anterior, ele ensinou esse povo mais uma vez. Jesus não deu desculpas. Jesus poderia dizer, eu dormi mal, eu estou com sono, vocês não me receberam nas suas casas, eu já ensinei vocês ontem, hoje não é a minha vez na escala. Muito pelo contrário, Jesus era um pregador constante, a tempo e fora de tempo, e mesmo tendo se alojado fora da cidade, ele voltou cedo para servir o seu Pai, porque ele tinha uma missão a cumprir. Logo de manhã, de madrugada, voltou para o templo, e quando o povo viu que Jesus estava chegando, diz o texto que todo o povo o cercou, e Jesus então sentou com eles e começou a os ensinar. Isso é maravilhoso, porque Jesus, ao contrário das grandes celebridades que tenta excluir o povo, andam com segurança, Jesus dedica tempo àqueles que vêm até ele. Jesus se assentou-se e começou a ensinar. Por quê? Porque ele é o mestre sublime. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e o quê? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Bom, mas surge uma personagem, talvez essa vai ser a protagonista da história, uma mulher adúltera. E enquanto Jesus ensinava no templo, não muito distante dali, uma mulher havia sido flagrada em adultério. Veja que coisa séria isso aqui. Esta mulher, ela foi pega em flagrante adultério. Não foi uma suposição, não foi uma desconfiança. Ela foi pega no ato. Não tinha como dizer que não era ela, não tinha para onde fugir, pois aquele grupo de homens a cercaram e a arrastaram pela cidade até o templo. Não foi um boato que aconteceu. Ela foi pega traindo seu marido, maculando o leito conjugal. Ela aproveitou o ensejo da festa que estava acontecendo na cidade e pelas sombras ela se esgueirou para se encontrar com um homem que não era o seu marido. Jó 24,15 diz assim: os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e disfarça o rosto. A gente pode ocultar o pecado de muitas pessoas, mas de Deus ninguém esconde nada. Ao que tudo indica, essa não era a primeira vez que esse encontro acontecia, pois o próprio Senhor Jesus, no versículo 11, vai dizer: abandone essa vida de pecado,
Vá e não peques mais. Abandone essa vida de pecado. Com certeza o plano daquela mulher era de voltar para casa antes do sol raiar, antes do povo acordar dentro das suas barracas e fingir que nada aconteceu. Porém, ela foi surpreendida pelos escribas e pelos fariseus. Talvez, meus irmãos, esses homens já estivessem à sua espreita. O texto não deixa claro, mas é uma possibilidade. Mas ao invés de ela ir para casa, ela foi levada para o templo. Imagine só a vergonha. Imagine só o vexame. Não bastava ter o seu pecado descoberto, ele foi completamente exposto para todas aquelas pessoas. Não bastava ela ter sido pega em flagrante adultério, como diz o versículo 4, mas ele foi exposto para todos os presentes. E eu digo isso porque era a festa dos tabernáculos. E todo o povo armava barracas pelas ruas da cidade e no templo, e moravam nessas barracas durante 7 dias. Agora você já imaginou a cena? Essa mulher sendo pega em flagrante adultério e sendo arrastada pelas ruas da cidade, aquele povo falando alto, o povo saindo de dentro da barraca, olhando o que está acontecendo. É uma adúltera que foi pego. Aquela mulher foi levada pelas ruas, entre meio às barracas, até o pátio do templo. E aqui existe uma lição, porque é isso que o pecado faz. O pecado promete alegria, mas ele entrega tristeza. O pecado, ele promete honra, mas ele entrega vergonha. O pecado, ele promete paz, mas ele entrega tormento. O pecado promete vida, contudo, a sua recompensa é a morte. Essa mulher já vinha pecando, e quem sabe sendo alertada pela sua própria consciência, mas não aconteceu. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e agora ela está participando, sendo julgada pelo tribunal dos homens. Meus irmãos, o tribunal humano é perverso, o tribunal humano é duro, ausente de misericórdia. Certa vez Davi fez um censo, e por fazer esse censo, contar todos os seus soldados e as suas riquezas, Deus mandou um profeta dizer para ele: você prefere cair nas mãos dos teus inimigos? Vindo durante todo aquele percurso, você não vale nada, adúltera, sem vergonha, mau caráter. Aparece um terceiro grupo aqui, que são os escribas e fariseus. Versículo 3. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos eles. Quando aquele grupo de fariseus e escribas chegaram no templo, eles encontraram uma cena: Jesus assentado com uma multidão, ensinando aquelas pessoas. E então eles fizeram aquela mulher ficar de pé, aliás, no meio deles. Aquela multidão provavelmente que estava sentada se levantou, Jesus se levantou de pé também, porque está todo mundo tranquilo, está todo mundo aprendendo, e de repente vem uma multidão fervorosa, com sangue nos olhos, rangendo o dente, com uma pecadora pega pelo braço, em flagrante adultério. Veja a crueldade. Realmente, irmãos, ela foi flagrada cometendo um ato que era abominável aos olhos do Senhor, e continua sendo. Ela era completamente reprovável pela lei. Essa mulher é culpada, contudo não era o suficiente, eles não se deram por satisfeitos, eles precisavam ridicularizar aquela mulher, colocar ela no meio da roda, de pé, na frente de todo mundo, e falar em alto e bom tom: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor o que tem a dizer? Veja a vontade desses homens. Aqueles homens pertenciam à ala mais conservadora do judaísmo. Eles eram conhecidos como os mestres da lei, escribas e fariseus, anciãos do povo, presbíteros do templo. Contudo, em nenhum momento eles realmente se preocuparam com a lei de Deus, ou estavam preocupados com a santidade daquela mulher.
o que eles queriam era prejudicar Jesus. Esse era o desejo do coração. Eles ainda não tinham engolido o fato de Jesus, no último dia da festa, se levantar e dizer: parem com esse ritual de vocês, a fonte da água da vida está aqui. Aquela pecadora foi só uma peça no tabuleiro, foi só um ardiz. O que eles queriam era prejudicar Jesus, armar uma armadilha jurídica para poder prender Jesus e posteriormente matar Jesus. Oh, meus irmãos, realmente a lei de Deus reprovava e condenava o adultério, e os culpados deveriam morrer. É isso que a lei diz. Levíticos 20:10: se um homem cometer adultério com a mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. Deuteronômios 22:22: se um homem for achado deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim extirparás o mal de Israel. Realmente a lei condenava o adultério, mas ninguém consegue adulterar sozinho. Cadê o homem? Veja como aqueles homens manipularam a cena. Por que é que eles deixaram o homem fugir? Por que é que eles não trouxeram o homem junto? Talvez tenha sido uma armadilha. A lei mandava apedrejar o homem e a mulher, porém eles trouxeram só a mulher. Oh, meus queridos, com isso fica claro que o que aqueles homens queriam, na verdade, era uma oportunidade para calar Jesus. O desejo deles era de prender e de matar Jesus. João 7,32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. No versículo 45, os guardas vão até Jesus, encontram Jesus, ouvem Jesus pregar e voltam. Quando eles voltam, os fariseus perguntam: por que é que vocês não prenderam eles? E Jesus diz: nós nunca vimos alguém que falava como aquele homem. João 7,19: não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. Qual era o desejo deles? Prender Jesus e matar Jesus. Os fariseus e escribas se utilizaram da lei de Moisés para prejudicar Jesus. Preste atenção, eles projetaram em seus corações uma armadilha usando a lei. Eles buscavam uma brecha para poder condenar Jesus. Somente o diabo, preste atenção, somente o diabo e pessoas usadas pelo diabo distorcem a palavra de Deus para prejudicar um irmão. A palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo e não palavra de Deus, porque o diabo é um péssimo exegeta. Toda vez que o diabo citou a Bíblia, como lá no deserto citou parte do Salmo 91 para o Senhor Jesus Cristo, ele distorceu a palavra. Ele distorceu, ele torceu aquela palavra. Ou ele acrescenta, ou ele retira algo, ou ele acrescenta, ou ele exclui. E assim são os acusadores, eles sempre tentam distorcer, manipular os fatos. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor o que dizes? Só que eles citavam apenas parte da lei. Cadê a lei completa? Cadê a lei completa? Toda vez, meu querido, que você vira um legalista, pode ter certeza que essa pessoa tem um coração mau. Ele acusa para ocultar o seu próprio pecado. Ele projeta sobre os outros as suas próprias falhas e mágoas, com o intuito de esconder o seu próprio pecado e escrachar o erro do próximo. Quem aponta muito o dedo é porque está escondendo um coração sujo dentro do peito. Torneira que é muito apertada tem vazamento. Tem vazamento, e assim são os legalistas. Quem gosta de julgar os outros, apontar o erro dos outros, condenar os outros, esconde dentro do peito um coração sujo. Quanto mais depravado é a pessoa, mais severo é o seu julgamento com o próximo.
Agora, quanto mais próximo alguém está de Deus, menos ele fala dos outros. Menos ai de vocês e mais ai de mim, porque sou um pecador de lábios impuros. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós enxergamos defeitos em nós mesmos. A Shekinah, a fumaça que desce do alto, nos impede de reparar no corte de cabelo, no tamanho da barba, se tem ou não tatuagem, que tipo de roupa veste ou não veste, que tipo de coisa é. Nos impede, porque quanto mais perto de Deus, mais nós vemos que nós também somos pecadores. O texto vai nos revelar então as respostas de Jesus para esse grupo. Versículo 6. Eles diziam isso tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. A primeira resposta de Jesus para a pergunta daqueles homens foi o silêncio. Foi o silêncio. E isso incomodou demais eles. Deus nos ensina uma lição maravilhosa, irmãos. Às vezes a melhor coisa que nós podemos fazer é ficar quieto. É ouvir e fingir que não ouviu. E não se precipitar em responder. Muitas vezes nós nos precipitamos no falar. É óbvio que Jesus não iria falar nenhuma bobagem. Não iria sair nada inútil da boca do Senhor. Mas naquele momento e para aquela situação, a resposta de Jesus foi o silêncio. Infelizmente, irmãos, a igreja tem propagado fake news. A igreja tem lutado contra os seus soldados. Certa vez eu ouvi uma frase que a igreja é o único QG, é o único quartel-general que os próprios soldados tentam se matar. Existe uma guerra lá fora. O inimigo não está sentado do seu lado. O inimigo não é o seu familiar, aquele que não entregou a vida para Jesus. O inimigo é um espírito que atua nas potestades do ar. Silêncio. A intenção daqueles homens era de procurar motivos para prender e matar Jesus. E eles insistiam para que Jesus falasse, pois na mente deles a armadilha jurídica já tinha dado certo. É checkmate para Jesus, porque se Jesus concordasse com o apedrejamento, ele seria acusado de sedição. Por quê? Somente o Império Romano poderia exercer a pena capital. Os judeus não podiam mais usar a lei para matar ninguém. Só Roma. Segundo, se Jesus não concordasse com o apedrejamento, ele seria acusado de descumprir e de desconhecer a lei de Moisés. De todo jeito, Jesus sairia prejudicado. Ele perderia o prestígio e a admiração dos seus ouvintes. Como é que pode um mestre não conhecer a lei? Como é que pode um mestre ficar do lado desse Império Romano? Assim pensavam os mestres da lei. Porém, aqueles homens não estavam contentes com a postura de Jesus, e diz o versículo 7, que eles insistiam para que Jesus quebrasse o silêncio. É como se eles estivessem dizendo: e aí, você não é o mestre? E aí, você não é a fonte? E aí, você não tem resposta para tudo? Resolva essa questão. E aí entra a segunda resposta de Jesus. Então, Jesus ficou de pé e lhes deu uma resposta inexultada, inesperada, precisa. Versículo 7, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Em nenhum momento Jesus disse que aquela mulher não estava em pecado. Em nenhum momento Jesus disse que a lei estava errada e que ela não merecia o apedrejamento. Agora Jesus colocou a condição da lei. Querem apedrejar? Apedrejem. Mas quem é de vocês aí que tem autoridade para fazer isso? Aqueles homens apanharam a mulher em flagrante adultério. Ela está sentada no banco dos réus, no tribunal humano, ela é culpada. Agora Jesus coloca os acusadores no tribunal da própria consciência. Quem são vocês para matar essa mulher? Quem são vocês? Querem fazer? A lei autoriza. Ela está em pecado.
ela quebrou a lei de Deus, ela maculou aquilo que era sagrado, ela se prostituiu. A lei não aprova, o meu pai não aprova, eu não aprovo, mas quem são vocês para reprovar ela? E Jesus mais uma vez, diz o texto, que se curva e volta a escrever no chão. E a palavra aqui, que no grego significa Jesus escrevendo uma sentença. Muito provavelmente, nesse ato de Jesus se curvar de novo e escrever, eles baixaram o olho e viram o que Jesus escrevia na terra. Nós não sabemos o que Jesus escreveu. É a única vez que aparece que Jesus escreveu alguma coisa, mas nós não sabemos. No Sermão do Monte, Jesus Cristo falou sobre o julgamento hipócrita. Não julguem para vocês não ser julgados. Com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Quer tirar o cisco do olho do teu irmão? Primeiro olhe no espelho e vai tirar a trave que está no seu, para depois você ver com clareza o cisco no olho do seu irmão. Aqueles homens estavam cegos de raiva, eles queriam a todo custo, de qualquer maneira, prejudicar o Senhor Jesus Cristo. Mas se esqueceram que a lei dava autoridade para executar o juízo, porém, eles não tinham moral para executar, para exercer esse juízo. As suas vidas eram tão sujas, tão cheias de falha, como a daquela mulher que estava de pé no meio deles. Depois dessa autorização, como eu disse, Jesus voltou a escrever no chão, versículo 8. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Bom, esse é o único texto que fala que Jesus escreveu e não diz o que Jesus escreveu. E nós levantamos então algumas hipóteses. As mais aceitas é que Jesus escreveu justamente a lei de Moisés que eles citaram. E na lei de Moisés, naquelas duas que eu li para vocês, Levíticos 20, Deuteronômio 22, diz que a mulher seria morta sim, porém seria a adúltera e o adúltero. E eles ficaram envergonhados porque Jesus desfez aquela armadilha. E a segunda hipótese é de que Jesus começou a escrever no chão o pecado de cada um daqueles homens, sem citar nomes, mas Jesus começou a escrever aquilo que aqueles homens tinham cometido. Por quê? Porque Ele é Deus. Salmo 139, a palavra ainda não nos chegou nos lábios e Ele já conhece toda. É Ele quem sonda mentes e corações, é Ele que sabe o que nós escondemos no porão da nossa alma. É como se dissesse que, como eu disse, são apenas suposições, contudo, os acusados, e acusados pela sua própria consciência, desistiram da ideia de apedrejar a mulher. Você pode esconder os seus pecados de muitas pessoas, mas jamais de Deus e da sua consciência. E não há nada pior do que viver uma vida preso aos pecados da consciência. Versículo 9, mas eles ouvindo essa resposta foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante deles. Eles foram saindo um por um, a começar por quem? Pelos mais velhos, pelos anciãos. Com o passar do tempo, algumas pessoas desenvolvem um senso de autocomiseração. Elas se tornam complacentes com elas mesmas, com os seus erros, mas duros quando se trata do erro de alguém. Ao começar pelos mais velhos até os últimos, todos se retiram, pois todos foram acusados pela própria consciência. Em outras palavras, Jesus revelou que todos ali tinham telhado de vidro. Todos ali tinham telhado de vidro. E aqui surge uma outra lição para as nossas vidas. Cuidado quando você for condenar alguém. Cuidado, tenha misericórdia, não seja severo demais. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz que com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Não existe dois pesos e duas medidas. Hoje pode ser um desconhecido, uma pessoa que você não tem muito amor, nem muito apreço, mas amanhã pode ser o seu filho e a sua filha que vai cair em um grande e terrível pecado. Amanhã pode ser você que vai precisar de misericórdia. E eu espero
que quando algum de nós precise de misericórdia, que nós encontremos pessoas que nos acolham como Jesus acolheu essa mulher. Nós temos que ter cuidado. Aqueles homens que chegaram cheios de autoridade, com o peito estufado, com pedras nas mãos, saíram cabisbaixos, em silêncio, um por um, até não restar ninguém. Porque diante de Cristo os hipócritas são colocados nos seus devidos lugares. Foi revelado que eles também eram pecadores. Em quinto lugar, nós encontramos o tribunal de Cristo. Parte do versículo 9 até o 11. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantando-se Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. A atitude dessa mulher me chamou muita atenção. Ao contrário dos seus acusadores, que quando no tribunal da consciência foram acusados, largaram as pedras e foram embora, preferiram sair com os seus pecados de estimação, aquela mulher, que é o retrato da miséria, permaneceu de pé. Agora não tem mais ninguém, só sobrou ela e Jesus. Só sobrou ela e Jesus. Ela poderia ter fugido, mas ela decidiu ficar. A mulher foi pega em flagrante adultério, como eu disse, ela era culpada. Ela experimentou o tribunal dos seres humanos, e esse tribunal é duro. Não há compaixão, não há amor nesse tribunal. Ela também está diante da lei, e a lei diz para ela: você merece morrer. Ela sabe que está errada, que o seu pecado é grave. Ela sabe que desobedeceu a Deus, e agora ela espera a sentença de Jesus. É como se ela dissesse: bom, já fui condenada pelos homens, fui condenada pela lei, estou sendo condenada pela minha consciência, agora eu quero saber o que esse mestre tem a dizer para mim. Falta Cristo decretar a sentença. E qual é a sentença de Cristo? Versículo 11. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vai e não peques mais. Se tinha alguém naquele lugar que tinha todo o direito de dar a primeira pedrada e a última, era Cristo. Mas ele não quis fazer isso. Ele não tinha pecado nenhum, ele é santo. Ninguém é mais severo contra o pecado do que o Senhor Jesus, porque ele é justo e santo, ele não aprova o pecado. Porém ninguém é mais misericordioso com o pecador do que Jesus, porque ele é conhecido como Deus de amor. E ele sempre vai olhar para nós com amor e misericórdia. Oh, meus irmãos, a condenação foi revestida em perdão. Também eu não a condeno. Eu não condeno você. Aquela mulher começou o dia da pior maneira possível. Poderíamos dizer que aquele seria o pior dia da sua vida. E às vezes é bom para o pecador que tem o seu pecado trazido à luz. Eu sei que ninguém quer. Já pensou Deus começar a mostrar para todo mundo nesse telão o que passa nas nossas cabeças? Ninguém quer ter o pecado exposto, mas muitas vezes Deus trabalha dessa maneira para que você abandone o pecado. É melhor ser envergonhado do que condenado. É melhor ser envergonhado do que condenado. O dia que começou mal terminou bem. Aquilo que era a morte certa se transformou em uma nova chance. A condenação foi revertida em perdão. Também eu não a condeno. Vai e não peques mais. Jesus olhou para ela e falou: eu te perdoo. Ô meu irmão, se você está aqui hoje acusado pela sua consciência, Jesus está dizendo para você: eu te perdoo. Você não precisa viver refém desse fardo, desse fato que volta e meia aparece na sua consciência para lhe acusar. Jesus está oferecendo perdão e nova vida. Eu te perdoo. Veio, porém, a lei, e a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Agora vá e abandone essa vida de pecado. Vá e produza verdadeiros frutos de arrependimento. Oh, meus irmãos, 1 Pedro 4,8, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus amou você. Jesus ama você. Jesus não quer ver você na lama. Os acusadores preferiram sair em silêncio e continuar acusados pela própria consciência. Aquela mulher
decidiu ficar e ouvir o que Cristo tinha a dizer sobre a vida dela. E aquela sentença de morte foi revertida em vida. Eu quero terminar essa mensagem com algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira, nós precisamos ter cuidado com os julgamentos hipócritas, porque nós vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados a julgar os outros. Nós devemos sim, como igreja, como cristãos, denunciar o mal e ajudar os nossos irmãos a tirarem o cisco dos seus olhos. Mas primeiro, antes de tentar ajudar alguém, nós precisamos ir na frente do espelho e abrir bem os olhos e ver se não tem uma trave no nosso olho, para que depois, não tendo essa trave, nós tenhamos condições de chegar e dizer para o nosso irmão, com amor e misericórdia, dizer: meu irmão, você está errando aqui, isso não vai fazer bem para você, abandone essa vida de pecado, Jesus tem algo melhor para você e Ele pode te perdoar. Em segundo lugar, se você está sendo acusado no tribunal da consciência, não fuja, como fizeram aqueles escribas e fariseus. Permaneça na presença de Jesus, porque Ele não tem prazer em te envergonhar. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 42:3? Que Ele não veio para esmagar a cana que está quebrada, e nem apagar o pavio que fumega. Ele sabe que está doendo na sua alma, e Ele não está aqui para te envergonhar, para te pisotear, para acabar com aquele restinho de esperança que você tem. Muito pelo contrário, Ele está aqui para colocar você de pé, para tratar a sua ferida, para reacender o fogo do Espírito Santo na sua vida. Em terceiro lugar, caso você tenha cometido algo que te envergonhou profundamente, que envergonhou o seu Deus, quem sabe você foi descoberto, exposto, saiba que isso não é o fim. O diabo quer que você pense que é o fim. Os hipócritas querem que você pense que esse é o seu fim. O único que poderia te apedrejar morreu numa cruz por você, para livrar você do pecado. O único que poderia exercer esse juízo decidiu te amar e te perdoar e te oferecer uma nova vida. Em último lugar, às vezes nós até reconhecemos que somos pecadores, mas não aceitamos que somos tão pecadores. A gente diz assim: olha, eu até peco, eu sei que eu sou um pecador, mas não tão mal assim. O meu pecado é um pecado, mas tem gente aí que tem um pecadão, né? É muito mais feio. Eu nunca traí minha esposa, eu não roubo, eu não mato. E a gente pensa que nós temos um superpoder, o pecadômetro, que nós podemos olhar e aferir o tamanho do pecado dos outros. Você até reconhece: eu peco, mas não daquele jeito que determinado tipo de pessoas fazem. E um dos conceitos de pecado é errar o alvo, o outro é de rompimento, de separação. E a Bíblia diz em Isaías 59:2: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. O que rompe o relacionamento com Deus é o pecado. Eu me enquadrava nesse último grupo aqui, irmãos, daqueles que diziam: eu peco, mas não peco tanto assim. Eu até sei que peco, mas não igual o fulano, igual o Beltrano. E um dia, eu ouvindo um pastor pregar esse texto, ele usou um exemplo tão simples, que me fez entender. Pecado é separação. Imagine um cabo de energia, um fio de alta tensão, e por algum motivo esse cabo se rompe. Está passando energia nesse cabo? Não, se rompeu. Imagine que uma ponta do cabo ficou distante da outra 100 metros. Tem como passar energia nesses 100 metros? Não, né? Imagine que esse cabo se rompeu e agora ele não está mais a 100 metros de distância, mas ele está a 10 metros de distância. Ainda tem como passar energia a 10 metros de distância? E se esse cabo tivesse a 1 metro de distância apenas? Passa energia?
Não passa, está rompido. E se tivesse a 25, 30 centímetros, um palmo de distância, tem como passar energia? Não tem. E a 10 centímetros? Não passa. Vamos diminuir a distância a 1 centímetro de distância. Passa energia? E a resposta é não passa energia. Mas diminui mais, deixa 10 milímetros de distância. Ainda assim não está passando energia. A 1 milímetro não está passando energia. Não importa a distância que você esteja de Deus, o pecado é separação. Se você julga estar longe de Deus 1 milímetro ou 100 metros, você está longe de Deus. E é separação, é rompimento. A energia só volta a passar quando nós somos remendados, quando nós somos recolocados, amarrados, reconectados com o Pai. Aí volta a fluir a energia e o corpo começa a funcionar. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Jesus morreu para fazer paz entre você e o seu Deus. Talvez você julga se está tão longe de Deus. Eu quero dizer para você que não há distância que o Senhor não vá em busca das suas ovelhas. Ele está aqui para dizer que você não está preso ao que aconteceu no passado. Deus é especialista em recomeços, em colocar aquele que está caído no pó de pé de volta e dizer: há mais uma chance para você, há esperança para você. Não há nada impossível que o nosso Deus não possa fazer. Hoje eu convido você a se reconectar com Deus. Ele é fiel para perdoar os seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Estamos aqui, ó Deus, na Tua casa, porque muitas vezes pensamos, ó Deus, que não estamos tão longe assim do Senhor, mas não queremos ficar 1 milímetro de distância longe do Senhor. Nós queremos estar juntos com o Senhor. Que o Senhor venha ser o Deus Emanuel na nossa vida, o Deus conosco. Ó Pai, vai de encontro àqueles corações que podem estar afastados. Tu conhece, meu Deus, aqueles corações, ó Deus, que estão envergonhados, porque pecaram, porque erraram. Ó Deus, que essas pessoas não fiquem presas a um erro do seu passado, mas que elas entendam que o Senhor está aqui, e o Senhor é um Deus perdoador, galardoador daqueles que o buscam. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.